Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá! Vou contar a história de como me vinguei da minha sogra, que me tratava como uma escrava. Meu marido e eu nos conhecemos estudando nos Estados Unidos. Como ambos éramos mais velhos, tudo, desde o namoro até o preparativo para o casamento, avançou rapidamente. Após 6 meses de relacionamento, já tínhamos marcado a data do casamento e compartilhado a notícia com nossos conhecidos próximos. Mas enquanto estávamos preparando o casamento, meu pai faleceu devido a um acidente de trânsito com fuga. O negócio do meu pai também começou a declinar rapidamente, e como resultado, começamos a receber exigências de pagamento de dívidas. Minha mãe, que tinha vivido toda sua vida como dona de casa, não sabia o que fazer, e eu também não havia imaginado que perderia meu pai tão cedo, então perdi todos os meus ativos sem ter a oportunidade de fazer nada. Enquanto minha vida estava nessa incerteza, meu noivo conseguiu um emprego como pesquisador em uma famosa corporação. Eu estava mais feliz do que ninguém ao ver a pessoa que amo ter sucesso e ele se tornou meu apoio. No meio disso, fui chamada de repente pela minha futura sogra e acabei me encontrando com ela. Contei honestamente à minha sogra sobre a situação da minha família. Minha sogra disse que estava tudo bem, mas agora que seu filho tinha conseguido um bom emprego, as expectativas dos outros e os olhares críticos haviam aumentado, e ela me pediu para estar ciente disso. Em seguida, ela me entregou um envelope contendo a lista de presentes de casamento. Foi um momento amargo. Ao voltar para casa e verificar a lista de presentes de casamento com minha mãe, vi que incluía um carro de luxo e $300 mil para comprar um apartamento para a futura família política. Minha irmã mais nova, ao ver o conteúdo dos presentes de casamento, não podia acreditar e sugeriu romper o noivado, visivelmente irritada. Ela se perguntava se eles realmente tinham a intenção de se casar. No dia seguinte, encontrei meu noivo e mostrei a ele a lista de presentes de casamento que sua mãe tinha dado, perguntando se ele sabia de algo a respeito. Meu noivo disse que não sabia, mas murmurou para si mesmo. Então minha mãe preparou isso. Depois, tentou desviar da situação me dizendo que todo mundo faz esse tipo de preparativo e que seria bom se eu o preparasse sem conflitos. Desde aquele dia, ficou cada vez mais difícil comunicar-me com meu noivo. Eu sempre era quem ia buscá-lo no escritório e quem o contatava. Quando perguntava por que era tão difícil nos comunicarmos, ele sempre se irritava dizendo que era porque tinha sido promovido recentemente e como eu não podia entender isso. Um dia, por acaso, ouvi minha mãe tentando pedir dinheiro emprestado aqui e ali por telefone. Ela queria de alguma forma conseguir o dinheiro para os presentes de casamento. Mas ao ver minha mãe assim, não pude continuar insistindo para prosseguir com o casamento. Então, encontrei-me com minha futura sogra e disse que este casamento parecia difícil. Minha sogra respondeu que se esse era o caso, o que se podia fazer? Agradeceu por ter lhe dito antes de enviar os convites e levantou-se da cadeira. Ao ver minha sogra sem mostrar um pingo de tristeza, percebi que isso era o que ela queria desde o início. Naquela noite, disse à minha mãe que não me casaria, então ela não precisava pedir dinheiro emprestado. Minha mãe disse que de alguma forma conseguiria o dinheiro e que eu não me preocupasse, que me casasse. Já não era uma questão de dinheiro, gritei dizendo que se continuássemos nos apegando a isso, só nos tornaríamos mais miseráveis. Assim passei vários dias no meu quarto, como louca, alternando entre estar atordoada e chorar. Cruelmente, meu noivo deixou apenas uma mensagem dizendo sinto muito e depois não houve mais contato da parte dele. No final, devido ao extremo estresse, acabei sendo levada ao hospital. Minha irmã mais nova, que havia observado tudo isso, não pôde conter sua raiva e ligou para o meu noivo dizendo que eu tinha sido levada ao hospital e que ela iria publicar tudo na internet para que ele não pudesse mais mostrar seu rosto em público. Talvez por isso, meu noivo veio ao hospital. Embora estivesse decepcionada por ele parecer ter vindo sem outra opção, não pude deixá-lo ir. Minha mãe, que havia testemunhado tudo isso, vendeu a única propriedade que meu falecido pai havia deixado, a casa, depois daquele dia. Minha mãe me disse que vendeu a casa para me dar o dinheiro, que eu fosse e vivesse feliz. Era tudo o que ela precisava,
e eu não pude dizer à minha mãe que não me casaria, então apenas pedi desculpas por isso e essa noite, ambas nos abraçamos e choramos por muito tempo. Assim, com minha alta do hospital, o preparativo para nosso casamento com meu noivo começou novamente. Era evidente a relutância da minha futura sogra, e embora meu noivo estivesse ocupado demais com o trabalho para ajudar nos preparativos do casamento, de alguma forma conseguimos realizar a cerimônia. O casamento aconteceu sem contratempos e tivemos uma lua de mel maravilhosa. Justo quando pensei que o único que restava era viver bem após voltar da viagem, começaram a acontecer coisas absurdas que faziam o problema dos presentes de casamento parecer insignificante. Na noite em que voltamos da nossa lua de mel, fomos cumprimentar minha sogra antes de ir descansar no nosso quarto, e então ela disse que não era apropriado para um casal de recém-casados viver no mesmo quarto enquanto compartilhavam a casa com minha sogra, sugerindo que usássemos quartos separados. Era a primeira vez que ouvia algo assim, e me pareceu completamente absurdo. Com uma expressão de incredulidade, fui procurar meu marido para contar-lhe o que acabará de acontecer. Ao que ele respondeu que o que sua mãe dizia fazia sentido. Depois disso, ele foi diretamente para o seu próprio quarto, e assim, de repente, acabamos usando quartos separados. Passei o dia todo trabalhando como uma escrava. Minha sogra nem sequer me permitia usar um aspirador de pó robótico, e parecia que ela só se satisfazia me vendo lavar pratos e roupas à mão. Em meio a tudo isso, chegou uma notícia maravilhosa: eu estava grávida. Eu me perguntava quanto meu marido ficaria feliz ao ouvir a notícia da gravidez. Também tinha a esperança de que minha sogra me tratasse de maneira diferente. Mas ao ouvir a notícia da minha gravidez, minha sogra, longe de me parabenizar, me acusou de querer prender seu filho com um filho, lançando palavras duras contra mim. As tarefas domésticas também não diminuíram nem um pouco. Se tentava preparar algo para comer, ela me olhava com desprezo, como se eu apenas comesse e relaxasse o dia todo em casa. Ela até esvaziou a geladeira de propósito para que eu não pudesse comer. Um dia, incapaz de suportar mais, perguntei-lhe por que ela era tão cruel comigo, quando eu também tinha trabalhado duro antes de me casar e vir para esta família. Ela respondeu que eu tinha escolhido me casar e que se me sentisse injustiçada, deveria pegar minhas coisas e ir embora. Ela até disse que não precisava de um neto. Era um casamento pelo qual valia a pena lutar, então me mantive firme com a fraca esperança de que as coisas mudariam uma vez que o bebê nascesse. Alguns dias depois, minha sogra disse que tinha um jantar e, por uma vez, deixou a casa vazia. Pensei que deveria aproveitar esse dia para ter um encontro com meu marido, então o chamei. Meu marido, com voz de desculpas, disse que tinha que trabalhar até tarde aquela noite. Senti-me decepcionada, mas também senti pena, então decidi ir ao seu escritório e pelo menos jantar juntos por um momento. Quando estava quase chegando perto da empresa, liguei para meu marido para perguntar se ele gostaria de comer sushi, mas naquele momento, vi do outro lado da rua meu marido e uma mulher caminhando muito próximos e de forma íntima. Naquele momento, não consegui entender o que estava acontecendo e liguei para meu marido. Ele não atendeu. Com um mau pressentimento e tremendo, comecei a segui-los. Depois de caminhar cerca de 5 minutos, eles entraram em um restaurante que parecia ter um ambiente agradável. Mesmo assim, em um canto do meu coração, pensei: deve ser por trabalho. Não, para ser exata, eu queria pensar isso. Mas, seguindo-os até o restaurante, encontrei minha sogra, que tinha dito que teria um jantar e por isso chegaria tarde em casa. Os três pareciam ter uma relação já estabelecida, como se tivessem se visto várias vezes antes. Minha sogra, com uma expressão que nunca tinha me mostrado, chamava carinhosamente aquela mulher pelo nome enquanto conversavam. Embora eu não quisesse acreditar no que via, ouvindo a conversa deles, finalmente entendi tudo. Aquela mulher era uma colega e amante do meu marido, e minha sogra a considerava praticamente como uma nora. Minha sogra lamentava que seu filho tivesse perdido sua juventude comigo, como se eu fosse um empecilho, em vez de ter conhecido aquela outra mulher primeiro. Voltei direto para casa. Embora soubesse que precisava pensar claramente, não conseguia parar de me preocupar com o bebê que carregava. Mas não pude suportar o estresse excessivo e acabei tendo um aborto espontâneo uma semana depois.
Então, minha sogra me atacou verbalmente, dizendo que era minha culpa por não saber cuidar do meu próprio corpo, o que causou a perda do bebê. Nesse ponto, sentindo que não tinha mais nada a perder, me vi incapaz de ver mais nada. Então comecei a me certificar de obter provas. Nem minha sogra nem meu marido sabiam que eu tinha percebido a infidelidade deles, então contratei um detetive particular. O detetive disse que nunca teve um caso tão fácil porque meu marido e sua amante se viam tão frequentemente que, em vez dos 100 dias habituais para coletar evidências suficientes, ele conseguiu em apenas uma semana. Ele me trouxe fotos e vídeos deles entrando juntos em um hotel. Naquela noite, misturei soníferos no jantar do meu marido e da minha sogra. Como disse antes, não conseguia ver mais nada e não tinha intenção de me retirar silenciosamente. Como era de se esperar, ambos ficaram atordoados depois de terminar a refeição e caíram no sono. Aproveitei o momento para pegar todos os contatos de seus telefones celulares. Também peguei os documentos da casa que minha sogra guardava e fugi. Naquela mesma noite, saí de casa e fui para um hotel. Assim que entrei no quarto do hotel, enviei as fotos que o detetive havia me dado para as pessoas que pareciam ser amigos próximos do meu marido e para a amante, usando o telefone do meu marido. Da mesma forma, enviei fotos e vídeos que provavam a infidelidade do meu marido para vários contatos do telefone da minha sogra. No dia seguinte, meu telefone era um caos de reações. Meu marido e minha sogra se revezavam me ligando e enviando mensagens freneticamente, alternando entre ficarem irritados e me implorarem, era um caos total. Então, avisei meu marido que se continuasse assim, na próxima vez enviaria tudo para seus colegas de trabalho, e disse para ele parar de me incomodar. Depois, liguei para minha sogra e exigi que ela colocasse a casa em que eu estava morando, aquela que minha mãe havia conseguido com tanto esforço como presente de casamento, em meu nome. Gritei que se ela não fizesse isso, publicaria essas fotos no site da empresa de seu filho, bloqueando assim todas as suas oportunidades de avançar. Minha sogra é daquelas pessoas que fariam qualquer coisa pelo sucesso de seu filho. Como esperado, minha estratégia funcionou. Minha sogra veio diretamente ao café do hotel, tremendo, com os documentos da casa, vários certificados e documentos relacionados, e naquele mesmo local, transferiu a titularidade da casa para o meu nome. Assim, essa casa se tornou minha. Parecia que meu marido e minha sogra haviam refletido até certo ponto, e como eu não podia ficar no hotel para sempre, voltei para casa depois de algum tempo. Ao entrar, meu marido começou a se mostrar irritado assim que me viu. Minha sogra também parecia ter recuperado sua arrogância, talvez porque seu filho estava ao lado dela. Mas, o que eles poderiam fazer? Eu já não tinha mais nada a temer. Expressei firmemente meu ponto de vista para ambos. A verdade é que eu não tinha intenção de me divorciar. Por que dar a eles esse prazer? Pensar que, se eu me divorciasse, ele se casaria com sua amante e os três viveriam felizes juntos, me fazia rejeitar completamente a ideia do divórcio. Decidindo não me divorciar, percebi que não podíamos viver como inimigos para sempre, então pensei que deveria ceder um pouco no que pudesse. Então lhes disse isso. Se passassem o resto de suas vidas refletindo, se arrependendo, se colocando no meu lugar e me respeitando como esposa e nora, então eu poderia considerar colocar a casa no nome de ambos. Aquelas pessoas, que sempre gostam de calcular seus movimentos, reagiram imediatamente às minhas palavras. Disseram que entendiam, que terminariam com aquela mulher e me pediram para confiar neles mais uma vez. Assim, as coisas se resolveram por enquanto, e os três voltamos a viver juntos. Após este incidente, minha vida melhorou consideravelmente. Antes, eu tinha que suportar as reclamações e insultos da minha sogra quando meu marido ia trabalhar, mas agora a situação havia se invertido. Eu atribuía à minha sogra todas as tarefas que eu fazia. Afinal, não eram essas as tarefas que ela costumava fazer antes de eu me casar com seu filho? Eu as fiz mesmo estando grávida. O que há de injusto nisso? Finalmente, um dia, ela gritou comigo e caiu no chão desmaiada. Imediatamente, chamei uma ambulância e a levei para o hospital. Ela logo recuperou a consciência, mas sofreu um derrame que a deixou paralisada de um lado do corpo. Sempre fui tão implacável? Senti que era a hora. Como se estivesse esperando por isso, enviei todas as fotos que tinha para todos os contatos no telefone do meu marido.
Também enviei uma mensagem anônima para sua amante dizendo que faria tudo ao meu alcance para garantir que ela nunca fosse feliz. Finalmente, coloquei minha sogra em um asilo sem que ninguém soubesse e vendi a casa. Depois, cortei todo o contato com meu marido e minha sogra. Segundo rumores, meu marido ainda está me procurando. Apesar de ter ido tão longe, ainda sinto um nó no coração ao pensar que fui completamente traída pelo meu marido e minha sogra, que estavam tramando um plano incrível por trás de mim. Que tipo de pessoa sou por não conseguir perdoá-lo sinceramente e por ter causado um dano significativo na vida dessas duas pessoas? Sou realmente uma pessoa ruim? Parece que tive sucesso na minha vingança até certo ponto, mas por que me sinto tão desconfortável? Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.